Olá, queridos, graça e paz. Eu queria trazer um assunto rápido para você aqui, não perdendo o foco do nosso canal, mas para nós que somos cristãos, temos que entender o que está acontecendo no mundo secular, o que está acontecendo à nossa volta. E sobre a guerra de Israel, tem muitos que não sabem o real significado, por que aconteceu. E nós cristãos que seguimos Cristos, que acreditamos que somos adeptos do cristianismo, temos que entender isso aqui. Não podemos ficar focado. E isso não é falado muito nos meios, nosso meio dos evangélicos. Então eu quero te fazer entender rapidamente. É preciso voltar no tempo para a gente entender e entrar em Ur dos Caldeus da Mesopotâmia antiga, e quando Deus levanta um homem que a criação dele era fazer imagens, ídolos, e Deus tira esse homem chamado Abrão, e pega ele da Mesopotâmia antiga e começa a palestrar com ele, Abraão. Troca o nome dele para Abraão, e Deus começa a lhe dar algumas promessas e dizer: Abraão, eu te farei pai de grandes nações. Eu farei seu nome exaltado sobre a terra. Olha as estrelas do céu, Abraão. Ninguém vai poder contar sua descendência. Abraão recebe aquela promessa, casa com Saraí, que Deus troca o nome para Sara, mas Sara era estéril. Mas Deus promete a Abraão ele ser pai de uma grande nação. Abraão e Sara falta um pouco de fé, e eles então pegam uma escrava chamada Agar, uma escrava com linhagem egípcia, e fazem um filho nessa escrava e pegam um menino chamado Ismael, grande Ismael. A palavra Ismael significa Deus abre, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Jefté significa Deus abre, Ismael significa Deus ouve. E o menino crescendo, e aquela implicância de Sara e Agar, e depois Deus cumpre a promessa pelo preço da desobediência de Abraão. Isso tudo acontece. E nasce de fato o herdeiro da casa de Abraão, né? O Isaac nasce, né? O presente de Deus, escolhido de Deus, é o filho da alegria. E nasce esse menino, Ismael, com 13 anos, e Abraão começa aquela confusão de Sara com Agar. Abraão desposa Agar, bota ela com pão e água e manda ela embora no deserto. E o pão acabou, a água acabou, lá em Gênesis, e o menino chorou, só que o nome do menino era Deus ouve. Isaac, Ismael chora muito, e Agar se afasta para ver ele morrer, e o anjo aparece para Agar e diz: Agar, não temas, Deus ouviu o choro do menino. E aquele menino é graciado por Deus também. Deus tem promessa para aquele menino, para o Ismael, e promete a ele também que ele seria um homem próspero, né, e bem sucedido. E essa confusão toda, na briga da primogenitura para ver quem seria o filho da promessa, e Ismael vai embora com Sara, peregrinando pelo deserto. Só que Deus foi com ele também. E tudo acontece, só que Deus promete a Abraão a terra de Canaã, é a terra que manda leite e mel. Seria a terra eleita que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, que lá num distante, né? A história é longa, eu vou resumir aqui. E Abraão tem um filho chamado Isaac, e Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó briga com o anjo, querendo uma resposta do anjo, e naquela hora o anjo troca o nome dele para Israel. Israel sempre peregrinou, irmãos, no deserto. Israel sempre foi um povo que peregrinou. Deus levanta Moisés para tirar o povo, né, que eram os hebreus no início, lá da mão de Faraó, e é liberto.
depois Israel é preso pela Síria e depois pela mão de Nabucodonosor, da Babilônia, que arrebenta com Israel, solta Israel depois quando Ciro, né, assume, vai soltando Israel. Depois tem um segundo massacre, que é o do rei Tito. Israel, ele foi sempre escravo, né? E um povo que vinha crescendo, mas sem uma terra firme, uma terra fixa para ele, né? E os descendentes de Ismael, que foram peregrinando, e a história é muito longa. E hoje os palestinos, que são árabes, né? Que são árabes, e eles acreditam no islamismo, né? No islamismo. E hoje os palestinos, a origem do nome palestino vem de Filistiam, filisteus. Os filisteus sempre quiseram massacrar Israel. Essa história antiga, quando a gente vê, uma história clássica, foi Davi e Golias. Davi, israelita, judeu, e Golias, filisteus. Essa guerra sempre teve de sufocar Israel, de arrebentar com Israel. Só que Davi disse uma passagem importante quando ele disse: você vem contra mim com espadas e belas armas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E por um tempo, Palestina e Israel ficaram até amigos, né? Mas essa guerra hoje, na verdade, é uma guerra do grupo terrorista Hamas, que ocupa a faixa de Gaza, um pedacinho de terra ali que fica entre o mar Mediterrâneo, Israel e Egito, né? Aonde eles querem tomar. Mas o poder bélico de Israel é muito potente, irmãos. O poder bélico de Israel, ele vende armas. Tem aquele sistema de mísseis que sai do chão quando detecta um outro míssil e acaba. Israel é uma nação eleita de Deus, né? A cidade onde Jesus andou. E todo mundo quer brigar, na verdade, também por Jerusalém, né? Jerusalém, os que acreditam em Abraão, né? Em Abraão e em Deus, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então tem essa guerra por Jerusalém, porque os judeus acreditam que o Muro das Lamentações, é o pedacinho que sobrou do segundo templo, pertence aos judeus. Os cristãos é onde tem o túmulo de Jesus em Jerusalém. E o islamismo, eles acreditam que foi aonde Maomé subiu para o céu. Então tem essa guerra toda. Israel é o único país hoje que o adversário mora dentro dele. Depois daquela divisão da ONU de 1948, que o brasileiro presidiu para escolher Israel como país, e foi dividido entre Israel e Palestina, e a Palestina não aceitou muito, mas o brasileiro Oswaldo Aranha teve o voto de Minerva ali para reconhecer Israel. Já falei isso em outro vídeo. E essa guerra toda, para você que é cristão e talvez não saiba, para você que é evangélico, que quer estudar, e hoje Israel investe 23 milhões, ele investe 4,5% do seu PIB, Produto Interno Bruto, em armamento. Israel hoje tem poder para acabar com o Hamas na faixa de Gaza. Não ataca aéreo porque tem 28 crianças lá que o grupo terrorista está fazendo de reféns, 28 crianças de Israel. Mas se Israel atacar pela infantaria por baixo, acaba com a faixa de Gaza. Israel só não foi ainda porque está esperando e com medo de ferir muita gente lá. E essa guerra vai ao longo do tempo, né? Israel o poder bélico é terrível, além de Deus estar com Israel, embora ao lado da Palestina acreditam que Maomé está do lado deles, acreditam que eles são a geração eleita, a nação eleita pelo fato de Ismael. Nós acreditamos que nós somos por causa de Isaac, e essa guerra, tudo por causa de uma precipitação, de um erro, por não alcançar a promessa, nem esperar a promessa de Deus. Por isso, se Deus te fez uma promessa, espere, porque a promessa de Deus não perde a validade. Amém? Queria explicar um pouquinho, o vídeo ficou longo. E engraçado que foi na festa dos tabernáculos, agora, do início de setembro até outubro, que Israel estava comemorando a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos foi uma ordem que Deus deu lá no livro de Levítico. Tabernáculo no nosso original, no nosso latim, no latim significa taberculum, que significa uma espécie de cabana. Foi para Deus lembrar
para o povo que eles ficavam peregrinando sobre a terra de Israel, sobre a terra do deserto, sobre qualquer lugar que eles ficavam, e Deus falou: olha, eu tirei vocês de lá, lembre-se sempre dessa festa, dos tabernáculos, que vocês eram peregrino em cabanas, mas eu, Deus de Israel, fui com vocês, não deixando faltar água, carne, pão, maná. E Deus fez. E o grupo Hamas ataca logo agora na festa dos tabernáculos, onde Israel estava voltado para Deus, comemorando essa festa aí. Então, essa guerra está longe de acabar. Essa divisão de Israel aí, em 1948, Israel é um país hoje de 470 quilômetros. Você bota aí daqui hoje até Vitória, ou daqui do Rio de Janeiro, cidade metropolitana de São Gonçalo, até São José dos Campos, ou daqui São Gonçalo, Rio de Janeiro, até Vitória. É o tamanho de Israel, 135 quilômetros, né? 10 vezes a ponte Rio-Niterói, mais ou menos. É a largura. Israel é uma potência terrível, terrível. Israel é capaz, eles têm hoje, que eles regressaram de judeus espalhados no mundo para o exército, 360 mil soldados. O exército de Israel é um exército tremendo. E no Salmo 122, 6 diz: orai pela paz em Israel, né? A gente vê alguns evangélicos com a mente fechada, não querendo saber, mas orai pela paz em Israel, faça a sua parte. Duas coisas dessa mensagem toda: ora pela paz em Israel, pela paz no mundo, e não seja precipitado na sua vida. O que eu tenho que aprender, nós temos que aprender, por causa disso que lá atrás gerou essa confusão toda até hoje, por causa de uma falha de Abraão, né? Então o vídeo ficou longo, mas não tinha como resumir mais, já cortei muita coisa aí, mas que você que gosta de história bíblica, de geografia bíblica, ouça esse vídeo com muito carinho. Eu não estou perdendo foco, que é pregar a palavra, mas a gente precisa saber um pouco sobre a nação eleita, que nós somos a árvore de enxerto, enxertado na árvore. Jesus disse: eu vim para os meus não me aceitaram. Nós somos os gentios que o evangelho nos alcançou, a graça nos alcançou, mas é muito bonito a gente saber sobre Israel. Um forte abraço em nome de Jesus.